Estamos de volta com o segundo bloco do Melhor e Mais Justo e a gente vai dar continuidade à pergunta que eu deixei pendurada no final do primeiro. Foi uma pergunta que não minha, na verdade, do Cristiano, que disse que mundo a gente quer construir e qual o caminho para atingir esse mundo no campo dessa polêmica discussão sobre as drogas, no caso, sobre a descriminalização das drogas. No meio da fala do Cristiano, o Alexandre já dizia, discordo. Discorda? Sim. Por que, Alexandre? Indo pela premissa do doutor, é muito interessante a gente analisar a questão legalista da sociedade. Então, por esse caminho, a gente descriminaliza o homicídio também. Não. Por quê? Porque, de repente, é o direito individual de tirar a vida de alguém? O Estado tem que ser intervencionista nessa questão. Porque, senão, a gente entra para um debate muito mais complexo. A legalidade indica regras em qualquer situação. E quando a gente começa a debater essa questão, vivendo a experiência que eu vivo praticamente, porque eu sou a favor de qualquer tipo de direito humano, qualquer tipo de democratização de atitudes. O problema é, a minha atitude vai de encontro ao que o outro realmente tem de liberdade? Porque você pega num acidente de trânsito, você pega de repente numa violência criminal, mas aí você, como você disse, você deu o exemplo do homicídio. O homicídio é uma ação perpetrada, violenta, contra um terceiro. Exato. Por que, no caso, por exemplo, de um usuário de tabaco, vamos pegar uma droga legal, que não foi proibida, no que ele perpetra, que ele violenta o direito do outro, se ele não estiver fumando num lugar fechado, que tirando a lei determinou, se ele não estiver fumando dentro da escola, se ele não tiver... Mas, dado isso... Autolesão. Por que seria igual ao homicídio, por exemplo? Como é que você faz essa comparação? Seria a questão de ser igual. É que você falou, é a mesma direitos, coisa. Por exemplo, né? Sobre o efeito de determinadas substâncias, aí já não vamos colocar o tabaco nessa discussão, porque psicotropicamente ele não consegue dar esse efeito de mudança de comportamento, o que é diferente na maconha, o que é Mas diferente o álcool dá, no álcool. Né? Só que o álcool a gente tem que ver a história da nossa cultura. Porque nos Estados Unidos, como foi citado aqui a questão do debate da lei, né? Ninguém comentou quais foram as questões médicas, sociais que aconteceram daquele tempo de proibição. Porque o que valeu, na verdade, para voltar justamente à questão da legalização do álcool americana, foi o fator econômico, pura e simplesmente. Ninguém pensou que diminuíram drasticamente os problemas que existiam a nível social, da pessoa não poder beber e dirigir, por exemplo, nem consumir álcool. Então, numa discussão, o que a gente tem que entender é o seguinte, o que é melhor para o ser humano? Eu faço prevenção para jovens e adolescentes, principalmente. E tem garoto de 6º ano, que são 12 anos de idade, que está me questionando isso. Por que, que na Holanda, por que, que não sei aonde, é natural? Só para entender, peraí, para colocar aí para o nosso telespectador. Quer dizer, quando se fala em descriminalização, por exemplo, a droga não estaria descriminalizada para menor de idade, eu Claro estaria. que não, evidente qualquer uma. Que não. Em qualquer lugar do mundo onde há algum tipo de regulação, e quando a gente fala em descriminalizar, a gente está dizendo não queremos mais que essa conduta seja considerada crime. Não significa dizer, por exemplo, que ela passe a ser uma conduta absolutamente legal. E incentivada. Exato. Ao contrário, assim como o álcool também não é algo que deva ser incentivado, por exemplo, ninguém, em sã consciência, deve recomendar a menores de 18 anos que bebam álcool. Né? Isso é uma política pública, é uma regra que... mesmo no caso do tabaco, né? Sim, que a gente tem assistido coisa. digamos, progressiva restrição, quer dizer, havia uma restrição. Absoluta liberdade e há uma progressiva restrição, mesma coisa em relação ao álcool, mesma coisa em relação aos fármacos, né? Quer dizer, a ideia é justamente essa, você tentar proibir é algo que vai fracassar. Eu discordo aqui do Alexandre quando ele fala da lei seca, a lei seca é a prova maior e deveria nos ensinar de que a tentativa de proibição é sempre uma má ideia. Né? O que aconteceu nos Estados Unidos entre 1919 e 1933? Não apenas não cessou o consumo de álcool, porque a partir do momento em que se tornou um comércio proibido, a máfia tomou conta. Quem é que controlava a venda de bebidas alcoólicas nesse período? O Al Capone, o Meyer Lansky, o Lucky Luciano, é a máfia. Né? Quer dizer, e é a mesma coisa que acontece hoje com as drogas ilegais. O que aconteceu depois que a lei seca terminou? Se tornou um negócio lícito. Hoje tem a Sigrans, tem a Ambev, tem, quer dizer, grandes empresas
que... Pagam imposto. Exatamente. Quer dizer, e o que aconteceu durante esse período nos Estados Unidos? As pessoas bebiam álcool, mas era um álcool feito no fundo do quintal, com problemas sanitários, que geravam problemas de saúde, porque não havia nenhum tipo de controle. Ao descriminalizar, você teria, por exemplo, dois efeitos que poderiam ser socialmente importantes. Um é que você poderia ter um controle sobre a produção. E, portanto, garantir que você não mistura as drogas e que outros elementos que poderiam ainda mais prejudicar a saúde das pessoas. E a segunda coisa é que você diminuiria o estigma social do usuário. E, portanto, esse cara poderia vir à luz, sair das sombras e estar ao alcance da saúde pública, por exemplo. Ter um mapeamento mais preciso, mais refinado sobre a questão de onde está, quem são, que níveis, quais são dependentes, quais estão, que tipo de drogas consomem, etc. Porque sempre que possível as pessoas, na medida em que é ilegal e é crime, elas se defendem disso, tá certo? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, mas antes disso o Pedro tinha discordado também, entra na conversa. Não, porque tem mais uma coisa na lei seca, né? Que o próprio governo envenenava o álcool com metais pesados para as pessoas não consumirem, mas as pessoas consumiam de qualquer jeito, né? Então, tem estudos que mostram um número imenso de pessoas que ficaram cegas, que morreram por causa de envenenamento de chumbo. É um absurdo, né? Eu não ia nem questionar esse tipo de coisa, porque o quê? O próprio governo, que são autoridades responsáveis justamente para manter a saúde pública, fazer um negócio desse, aí estamos falando entender da proibição, do que o ser humano é capaz de fazer. Então, mas isso é uma decorrência. Isso é uma decorrência da proibição, não é você dizer que como as pessoas mas o que tinham leva parado alguém fazer um negócio desse, mesmo que queira manter uma proibição? É a premissa de estar cuidando da saúde dos outros, de não empoderar cada um para ter autonomia, de decidir o que é melhor para a sua saúde, com informação e com prevenção. Exato. É uma postura sempre paternalista. Eu sou a favor da prevenção. Então, a gente é a favor da prevenção também, da redução de danos, de pensar políticas públicas numa perspectiva que eu acho distinta da sua. Será que uma certa polarização, fico eu aqui tentando provocar vocês, mas ao mesmo tempo também me posicionar, porque eu não consigo, como cidadão, escapar da polêmica. Mas será que a polarização ela ajuda esse debate? No seguinte sentido, por exemplo, a polarização no sentido de assim, olha, o governo botava metais pesados e tal para garantir a proibição. Então fica um argumento de dizer, tá vendo? Na proibição eu tenho... Agora, a gente sabe o quanto há de problemas, por exemplo, com os farmacos, né? Em termos de, inclusive, com o tabaco, que é legal, tá certo? E a bomba de nicotina, etc. Quer dizer, indústrias fazem isso e são descobertas na ilegalidade, etc. Quer dizer, me parece que essa não é uma questão de se é legal ou não é legal. Isso são questões que, às vezes, a questão política, econômica e tal, seja na legalidade ou na ilegalidade, ela atua. Mas eu acho que é um agravante, né? Por exemplo, o próprio surgimento do crack, né? Que para mim o surgimento do crack ele é um efeito direto do proibicionismo, né? De um mercado completamente desregulado, né? O crack ele é muito mais novo que a cocaína, que é consumida há muito mais tempo. Mas a questão é como é que você regula, a questão Pedro? É que eu estou terminando minha fala. Como você regula a questão da distribuição de cocaína no futuro, se você legalizar? Eu não sei, como é que você controla a fiscalização do processo de produção, por exemplo? Por exemplo? Então, essa era a pergunta que eu dizia. Como é que a gente controla essa produção e como é que a gente... e que isso poderia trazer em termos de impacto na saúde da população? Essa é uma ideia em construção. Não há ainda um modelo pronto e acabado. Mas uma possibilidade seria, por exemplo, a questão da prescrição médica ou do controle pelo próprio Estado. Agora o Uruguai está propondo a legalização da maconha e nessa proposta o próprio Estado vai ser responsável pela produção e pela venda, né? Isso com um objetivo claro e baseado em experiências já comprovadamente exitosas, que é a de separar o mercado da maconha do mercado das drogas, digamos, mais pesadas, né? O que acontece? Isso acontece muito aqui em São Paulo, por exemplo. O sujeito vai até a biqueira, até a boca de fumo e quer comprar maconha. E o traficante diz, não, só vendo se você comprar também a cocaína. Quer dizer, faz uma venda casada, né? Que cria esse contato, muitas vezes, com a droga mais perigosa ou
mais nociva. E até com pessoa, crime, né? E que a pessoa com não o próprio tinha, traficante. não tinha interesse em ter contato com essa droga. Mas por conta da clandestinidade, pelo fato do mercado ser ilegal, isso acaba acontecendo. Eu acho que nós temos que discutir essa questão com base na realidade, na premissa da realidade. Qual é a realidade? As drogas sempre existiram e sempre vão existir. Jamais viveremos num mundo livre de drogas. A partir do momento em que a gente aceita essa premissa, nós temos então que buscar uma maneira de tratar esse assunto da forma menos nociva possível. O proibicionismo ele fracassou porque ele se baseia num tabu moral, né? Não é uma premissa científica, não é algo que tem base na razão. Assim como no passado houve a perseguição religiosa, né? O Tribunal do Santo Ofício é o exemplo mais evidente, assim como houve a perseguição ao álcool, que também tem raiz no puritanismo, né? Quer dizer, no sentimento religioso, no moralismo radicalizado, a proibição das drogas está diretamente relacionada a isso, né? As drogas foram demonizadas e por diversas razões. Por exemplo, a maconha nos Estados Unidos associada aos imigrantes mexicanos que disputavam o trabalho com os anglo-saxões. O álcool relacionado aos imigrantes irlandeses também. O ópio relacionado aos imigrantes chineses. Quer dizer, na raiz da proibição está a perseguição a minorias étnicas, né? Tendo essa compreensão... já não acontece hoje, né, doutor? Pois é, mas... Hoje a droga democratizou. Eu trabalho com várias faixas econômicas em termos de prevenção, desde o garoto pobre lá da periferia, como o da classe média alta aqui da região do Jardim de São Paulo. E ele sabe, ele compra qualquer substância ou alguém compra para ele e ele vai fazer o uso. Então a questão hoje já não é mais essa. Justamente. Eu acho que temos que ver a questão histórica. Sim, mas você pegar o álcool e tabaco, por exemplo, o jovem menor de 18 anos tem mais dificuldade de ter acesso ao álcool e tabaco, porque são substâncias que são regulamentadas. Se ele chegar na padaria, no bar, o dono do bar não vai vender álcool para o menor de 18 anos, senão ele vai se responsabilizar, ele vai ter problemas, inclusive pode até perder a licença. Mesma coisa no caso do álcool. Esse é um modelo de regulação que funciona. Agora, por que as nossas... mais ou menos, Pois né, mas nenhum controle absolutamente... Passa num colégio... Sim, mas se a gente... de nós temos que lidar com a realidade. Quais alunos de ensino médio hoje que não bebem álcool, que têm entre 15 e 18 anos? Mas há algum tipo de regulamentação. São aqueles que têm algum tipo de informação. Sim, mas... E que de repente assimilaram a informação e perceberam que a vida deles é mais importante do que aquela balada que os outros estão consumindo. Então verdade. ele consegue o álcool, independente da regulamentação, independente de toda uma situação de fiscalização. Não, mas ele consegue a maconha, ele consegue a álcool está cocaína, em a mesma casa. coisa. Não, e aí uma é legal e outra é ilegal. E aí então nós vamos não tem cair numa outra diferença. discussão, quer dizer, o homicídio. O homicídio sempre vai existir também, por mais que a gente queira ver numa sociedade a questão democrática, aí é ver nível quanto, de né? criminalidade, exatamente. O porquê da criminalidade. O professor Miguel Reale Júnior tem uma frase que define isso, quer dizer, o preço da liberdade é o eterno delito. Sempre vai haver crime, naturalmente nós temos que buscar um índice que seja razoável e aceitável, mas nós jamais vamos ver numa sociedade sem crime, a não ser que a liberdade seja absolutamente suprimida. Como nós não queremos isso, viver em liberdade implica determinadas consequências negativas. E a partir dessa premissa, nós devemos entender o seguinte: primeiro, a proibição falhou e mesmo querendo erradicar as drogas, elas continuam a existir. Portanto, é preciso buscar uma convivência pacífica com as drogas. A opção pela guerra fracassou. Essa é uma fase interessante, né? Sim. O que é, doutor, convivência pacífica com as drogas? Bom, o primeiro passo é abandonar o paradigma da guerra e compreender mas isso que com certeza. há pessoas Isso que eu usam concordo drogas plenamente, e que esse uso não é necessariamente problemático. E é sim possível... Sempre vai ser problemático, doutor? Não. Porque a droga Não. é nociva em qualquer aspecto. Não. Mas se você aí você pegar, tá por partindo exemplo, pro paternalismo a questão de de dizer saúde, o que é não é certo e o que é errado, paternalismo. claro. É você pegar, se uma substância que vem com um produto químico entra no teu sistema nervoso central O e muda refrigerante várias vem funções. com um produto químico, Sim, a lógico que comida vem. com um Por produto isso químico, que tudo. eu faço prevenção e eu falo, se você beber refrigerante numa certa quantidade, você vai ter problema. Então, mas se aí você consumir é a açúcar, você vai informação, ter é a problema. prevenção. Se você Esse é o consumir caminho. A outros proibição tipos não de funciona. substância- Prevenir pode funcionar. Tentar informar, tentar discutir, tentar debater, tentar convencer pela persuasão. Não
tentar proibir, reprimir por meio da lei penal. Essa é a questão. Inclusive Mas falando a que é questão da lei simplesmente penal uma... entra justamente no momento que nós vivemos. Por isso nós estamos debatendo, discutindo. Essa Será a que nós questão. estamos preparados Será que vale a para pena isso? para se é crime Estamos ou não? preparados? As Então, outras questões parecem que tem Citou, um a certo questão campo de de acordo. saúde pública. Sim, mas- Como que o Brasil suportará Alexandre, a você questão quando você da fala de legalização será que nós estamos com o preparados? sistema de saúde Eu que me nós recordo, temos? sabe do quê? Durante a ditadura, o que se dizia era isso. O povo brasileiro não sabe votar, não está preparado para Continua votar. não sabendo votar. Pois é, mas, Não, mas- então o que nós vamos Mas fazer? aprende Agora nós fazendo, estamos né? aprendendo. Mas aprende fazendo. Se eu voltar Exatamente, para aprender, quer dizer- eu preciso fazer mais um rápido intervalo. O Pedro quase não conseguiu falar, eu volto dando a palavra para o Pedro. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente já volta, não sai daí.